Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, 17h30, no Bar Dallas Comida e Arte, no Centro de Natal, um programa de entrevistas diferente, informal, descontraído, com pessoas que fazem a arte, que fazem a cultura, enfim, que fazem alguma coisa muito interessante e relevante no Rio Grande do Norte. E o programa de hoje é mais que especial. Estou aqui, como já pode ver ao meu lado, com a escritora, dramaturga, atriz e muitas outras coisas que ela vai falar aqui. Eu que sou fã dela, Clotilde Tavares, a quem vou saudar. Clotilde, uma alegria tê-la aqui, bem-vinda. Eu que fico feliz de estar neste lugar assim, tão emblemático para a cidade, né? O Bar Dallas é um lugar onde acontece a arte e a cultura e também a boa comida, não é? Também. Você sabe que eu peço às vezes pelo iFood. Aqui no Bar Dallas? Marmita, Olha aí, Lula e Ricardo, olha aí. Eu peço a marmitazinha pelo iFood, a comida é muito boa. E a comida aqui é boa. De vez em quando tem bacalhoada, meio-dia. Feijãozinho, é bem gostoso. Nossa, eu gosto de lasanha. Eu sou taurino. Conversar comida com taurino, eu fico aqui 2 horas conversando sobre comida. Mas enfim, eu gosto da bacalhoada e da lasanha. Vamos falar sobre comida também, né? No meio do programa. Falemos sobre tudo. Sobre tudo. Lembrando, vamos fazer os lembretes de sempre. O programa é produzido por Raquel Lucena, com José Agro na filmagem, Ananda Carvalho, assistente de produção, e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que o programa é totalmente interativo. Quem quiser pode assistir aqui em loco no Bar Dallas. Já temos muita gente bacana aqui. Tiago Medeiros, poeta querido, aqui com a gente. Grande Tiago, beijo. Temos aqui também o comunicador e advogado João Marcelo Dantas, a pedagoga e escritora Flávia Arruda aqui. Muita gente bacana chegando. Um monte de gente disse que vai ali assistir aqui ó, em loco, ou seja, se tiver no centro, vem para o Bar Dallas. E lembrando que quem assistir pelo Facebook é só fazer, você comenta lá, faz perguntas ou dá pitacos, sugestões, críticas. Clotilde já disse que vai responder aqui. Não, vou responder. Vai responder Vou isso. responder. Ou seja, mantenha a interatividade. E a gente vai conversando sobre os apoiadores e sobre novidades do programa daqui a pouco. Mas, Clotilde, estou cheio de perguntas. Nossa, uma honra para a gente tê-la aqui. Clotilde, normalmente a gente conversa perguntando sobre como a pessoa começou naquilo pela a qual hoje se tornou conhecida. No seu caso, a literatura, a dramaturgia, as artes cênicas. Então eu pergunto, como é que era a jovem Clotilde? Como criança, pré-adolescente? Você já escrevia? Você era ligada às artes? Como é que começou tudo, Clotilde? Olha, meu pai era jornalista e meu avô jornalista. Meus pais, eles liam muito e discutiam, falavam sobre o que liam. Né? Então fui criada numa casa cheia de livros, cheia de gente poeta, gente escritor, gente que gostava de conversar. Também muitos boêmios tradicionais da cidade frequentavam a casa. E nesse ambiente, que era um caldo cultural assim bem intenso, eu fui criada. Aprendi com meus pais. Papai levava a gente para museu, para todos esses acontecimentos. Isso na Paraíba, em Campina Grande. A gente frequentava a Rádio Borborema, não é? Ver os programas de auditório, com cantores que vinham de fora. E a leitura, para mim, sempre foi muito frequente. Sempre gostei de ler. Né? Eu posso não parecer, mas eu sou uma pessoa quieta e sossegada e caseira. Quando era jovem, era mais da rua. Eu já ia perguntar, naquela época também? Mas agora eu sou mais de casa. Nossa. O que é que você lia, Clotilde? Você lia livros acima da sua idade? Gente, eu lia tudo, porque era assim. Tinha um monte de livro em casa. Eu lendo, aí papai dizia assim, mamãe dizia, esse livro não é pesado para ela, não. Papai dizia, olha, é o seguinte, se ela lê e for pesado e ela não se identificar, ela larga o livro. E se ela ler e compreender, é porque ela já está na idade. Eu fui criada desse jeito. Eu me lembro que quando saiu o best-seller Lolita, de Nabokov, né? Um livro assim, bem barra pesada, eu estava na casa da minha tia, no Recife, e minha tia disse, esse livro não entra aqui, não sei o quê. Mas aí minha prima mais velha contrabandeou uma edição e eu li trancada dentro do guarda-roupa, com a lanterna. Com 12 anos eu li Lolita. 12 anos? Pois então, fui criada assim. Que maravilha. Criei meus filhos do mesmo jeito. Pronto, a gente vai falar sobre isso também.
Essa questão da boemia, então sua casa era ponto de encontros de boemia. Você foi criada com música? Era, papai não tocava nem nada, mas ele era um grande declamador, ele recitava. Eu ainda recito também, sou capaz de recitar horas. Oba. Porque aprendi quando era criança, decorei e essas coisas não vão embora, né? Então, no final do programa pode ter, então, não sei. Recitação aqui? Vamos ver. Vamos ver. As coisas que eu sei talvez não agradem aos novos públicos. Não, mas o público aqui é público que é fã seu, tanto aqui presencialmente como na rede social. Lula Belmont aí. Oi, Lula, o comandante, bem querido. Comandante em chefe do Bardalo. Olha aí quem faz parte do meu passado da boemia. Lula Belmont? Ele sabe. É mesmo. Olha aí, revelações, nem esperava isso na primeira pergunta, mas enfim. Pois então, lá em casa era assim. Agora, a gente trabalhava-se, estudava-se, mas a gente tinha meu pai era conhecido como poeta, como Sim. improvisador, e meu pai era um poeta de bancada, ou seja, esses poetas que escrevem. Ele criava versos escrevendo. Sim. E foi ele que me ensinou a gostar de literatura de cordel, de poesia de cantador de viola, de toda essa coisa do folclore e da cultura popular, na qual eu me tornei uma professora e uma pesquisadora no assunto. Isso. Aí conserva até hoje. Eu não sei se você sabe, e se muita gente sabe, mas tem outras que não sabem, então eu vou dizer, eu tenho no ar um podcast sobre cultura popular. É sobre o romance ibérico medieval cantado, que é um tipo de criação poética bem específica, que eu adquiri conhecimento sobre esse tema e eu construí então um podcast para propagar isso, onde eu explico o que situo historicamente e depois atrevidamente canto também. Não sou cantora, sou uma romanceira. A minha velha voz de romanceira agora que está boa para cantar romance. E o podcast é maravilhoso. Eu acompanho, eu recebo os links, eu coloco em grupo assim que recebo, a não ser quando eu estou na rua, claro, mas eu assisto. Se você cair na minha lista de transmissão, você jamais se livrará da minha pessoa. E se não está na lista ainda, dá um jeito de entrar, que vale a pena. Continuamos a falar sobre a adolescência. Aí, teatro entrou como? Na adolescência? Rapaz, faz muito tempo isso. Não, mas você lembra. Aí, olha, eu fui uma adolescente igual às outras, não fui nada diferente. Era tímida, porque era feia. Eu só fiquei bonita depois de velha. De velha não, de madura, digamos assim, né? Mas eu era uma adolescente tímida, mas gostava de dançar. Então, adorava dançar, adorava rock. Aprendi a tocar violão muito menina ainda, com 12, 13 anos, eu já tocava violão e virei, a alma das festinhas, porque aí eu pegava o violão, eu cantava rock, era na época dos Beatles, estava começando a época dos Beatles. Todo mundo sabe que Braulio Tavares, o escritor, é meu irmão. Sim. E Braulio é mais novo do que eu. Então eu que ensinei Braulio a tocar violão. Nossa, que maravilha! Eu ensinei Braulio a ler, que ele era mais novo, não é? E ensinei ele era tímido, não conseguia cantar. Eu ensinei ele a cantar. Ele dizia, eu não sei cantar não. De primeiro você assovia. Aí ele só assoviava e acompanhava. Aí depois ele passou a cantar. Então a gente tinha essa cumplicidade muito grande. E depois ele tomou o destino dele, eu tomei o meu. Mas minha adolescência foi normal. Eu me casei muito jovem. Naquela época só tinha um jeito da gente sair de casa. Da casa do pai. Sim. Ou casava ou ia ser freira. Tinha outro jeito, mas era um jeito não... radical, né? Radical demais. O terceiro jeito não era muito aceito. E freira você não tinha vocação? E freira não tinha muito. Então me casei. Obviamente o casamento, depois de algum tempo, não deu certo. E me separei e vim para Natal estudar. Pronto, eu ia perguntar a circunstância que você veio para Natal. Vim por isso, porque eu era muito jovem, eu tinha 21 anos, já tinha um filho, todos conhecem meu filho, Rômulo Tavares, publicitário, muito conhecido na cidade. Maravilhoso. E também músico. O Rômulo é formado em música e tem a banda Alfândega, não é? Que já tem bem uns 30 anos com a mesma formação. A música vai estar no sangue de vocês, né?
Pois eu ensinei meus meninos. Que tem Ana Morena, que é baixista de várias bandas. Iniciou hoje uma temporada de show por São Paulo e Distrito Federal. Com o Camarões? Com o Camarões. Está com cerca de, sei lá, uns 20 shows que ela vai fazer esses 10 Camarões dias. não para, né? Uma maravilha. Então, sim, aí Natal. Eu vim por isso, porque eu queria estudar, eu queria ser médica, e em Campina Grande não tinha faculdade de medicina, tinha uma faculdade ainda começando a se estruturar, mas era uma faculdade particular. Meu pai era jornalista, então você já sabe que não havia condição de pagar uma faculdade. Com certeza. Então eu fiz vestibular em João Pessoa e em Natal e passei em ambas, mas achei melhor ficar aqui, que era mais longe de Campina. Ah. Era louca pela independência, né? E foi assim que eu vim parar aqui. A minha ideia era voltar para Campina quando me formasse. Mas aí eu me apaixonei por Natal. Até hoje sou apaixonada por essa cidade. Nossa. Eu amo Natal, sabe? Amo. Sou cidadã natalense desde 2013, por uma proposta do vereador Hugo Manso. Todo mundo pode dizer, esse negócio de ser natalense, cidadã natalense é besteira, que a Câmara Municipal dá título de natalense, de cidadã natalense a Deus e o mundo. Eu digo, não quero saber, gosto muito do meu título, estou muito orgulhosa, mandei estar num quadro, pendurei na parede da minha sala. Pronto, sou cidadã natalense, estou feliz. Certíssima. E a literatura? A gente vai chegar no teatro também, mas e a literatura? Como é que você começou a escrever mais a sério? Quando é que você começou a se considerar escritora, ou pelo menos galgar um caminho de escritora? Como é que foi esse processo? Eu acho que eu escrevo desde adolescente, sempre tive diário, né? Sim. Então, mas diário não é produção literária. Diário é desabafo de adolescente ou de adulto que você faz e guarda, para que ninguém veja. Então, no período da faculdade, eu comecei a escrever uns panfletos que colocava no jornal da faculdade, que era no jornal Mural. Lembre-se que eu estou falando de 1970, 71, 72, era uma repressão fortíssima, eram os anos piores da ditadura militar, era um negócio barra pesada. Então eu usava um pseudônimo chamado Dozela Teodora, que é um personagem da literatura de cordel, né? Nossa. Então eu usava e comecei a escrever umas coisas e as pessoas gostavam, ficava todo mundo querendo saber quem era. Aí eu digo, opa, eu levo o jeito, né? E a partir daí comecei a escrever e comecei em 75, eu ganhei um concurso de contos aqui em Natal, promovido pela Fundação Zé Augusto. Eram 5 premiados. Eu ganhei porque botei meu pseudônimo masculino. Machismo, o machismo é incrível, principalmente das comissões julgadoras. Até hoje eu uso pseudônimo masculino, em qualquer coisa que eu vou concorrer. Porque existe, sim, um machismo muito grande. E eu tenho todo o direito de driblar, de lutar contra ele quando posso, mas de tentar driblá-lo quando posso também. Inclusive, já amigas minhas escritoras já reclamaram, a maior parte dos jurados é sempre de homens, né? É sempre homem, pois é. Porque é um equívoco. Então eu ganhei esse concurso de conto, comecei a ficar conhecida, comecei a publicar. Nessa época tinha um jornal chamado A República, que era o jornal do governo, do Estado, governo, né? E tinha um suplemento literário que era ditado, não estou lembrada por quem, mas que comecei a publicar nele contos. Sim. Eu comecei escrevendo contos, poesia. Escrevia poesia, mas eu nunca fui muito de escrever poesia, né? O meu negócio era prosa. Era né? prosa. Eu cheguei a publicar um livro de poesia, meu primeiro livro, que eu fiz com meu dinheiro, porque eu acredito, né, no meu livro, por que eu vou ficar pedindo os outros para pagar? Peguei meu 13º salário e fiz o livro pela editora universitária. Um livro de poesia. Até hoje, era muito punk, muito brega. Isso nos anos 70? Não, isso foi... Não, já nos 80? Isso foi em 86, eu acho. 86? Fiz Tiago Medeiros dizendo que é fã do livro. Punkíssimo esse livro. Eu fiz um lançamento, vendi muitos exemplares. Natal inteira apareceu lá. Tinha desde Diógenes da Cunha Lima até Blackout, final do Blackout. Né? Dois extremos. Então, Diógenes foi tirar Blackout do
do hospital, que o Blackout estava internado, para levar para o lançamento. Que história e maravilhosa. E depois foi deixar o Blackout no Colônia, para ele estava internado lá. Que história e fantástica. Disse, eu vou levar ele ali para Nossa. o lançamento. Bom, isso é o que corre, né? Então... Aí pronto, aí comecei a escrever, foi um único livro de poesia. Nossa. Aí comecei a escrever crônicas, escrever coisas. Eu sempre, do jeito que eu disse ainda agora, que ninguém escapa da minha lista de transmissão, não é? Ninguém escapava também da escritora iniciante que queria ser escritora. E olha, eu fico danada quando eu vejo o povo dizendo, porque a lei de cultura é uma panelinha e eu não consigo entrar. Sabe o que era que eu fazia? Eu escrevia um conto, mandava, datilografava, que eu sempre fui boa de datilografia, datilografava bonitinho, ajeitava, ia na universidade, xerocava, às vezes ia na pró-reitoria pedir para fazer o extenso eletrônico. Naquele tempo existia um negócio chamado extenso eletrônico, que era uma matriz melhor do que a matriz normal, que se imprimia várias cópias. Aí fazia e andava com aquela ruma de papel. Onde tinha um quadro de aviso, eu ia lá e pregava. Clotilde Tavares, escritora. Pronto. E assim eu fui. Tinha uma reunião, por exemplo, aqui, eu entrava por aquela porta, deixava um conto cada mês e ia-me embora. E assim eu me fiz escritora. Ou seja, tiveram que me aceitar. Tipo guerrilha, né? Guerrilha mesmo. É guerrilha, mas ainda hoje eu faço. Esse podcast que eu acabei de falar, vocês sabem quando é um orçamento do podcast desse? Vocês sabem quanto é? Nem eu, porque eu fiz na guerrilha. Eu fiz sem orçamento. Entendeu? Eu pedi uma coisa a um, pedi uma coisa a outro. E aquilo que eu achei que era demais eu pedi, eu tirei do meu orçamento artístico doméstico e paguei. Entendeu? Muito bom. Paguei. Paguei o estúdio. E o rapaz do estúdio, que é maravilhoso. Beijo para você, Paulinho de Oliveira. Vocês conhecem Paulinho, né? Baixista, grande músico. Paulinho, olha, nós nos demos tão bem nesse trabalho que estamos agora fazendo a segunda temporada. Paulinho entrou na guerrilha. Que não, Clotilde, você vai gravando aí, não se preocupe, não. Porque não tem orçamento. Entende? Não consigo fazer o projeto do romance cantado. Não é importante o suficiente para ser financiado pelos órgãos. Tudo bem, não é nada demais, não. Um órgão público funciona aquilo que ele acha que tem importância, aquilo que os jogadores acham que tem importância, e o que eu estou fazendo tem importância sim para mim. Se eu não consigo sensibilizar outra pessoa para a importância do que eu estou fazendo, então eu vou à luta e arranco. Arranco de um, de outro, de você que está aqui sentado, do queco lá, ou tiro dinheiro. Olha ali o pessoal chegando. Essa moça é a mãe do meu neto, Thelma. Pô, que bacana. Vai. Então é isso, sabe? Eu acho que quando a gente acredita, a gente tem que ir atrás e batalhar. Com certeza. Só lembrando, tá abrindo a Lei Paulo Gustavo aí, viu? De audiovisual. Dá muito trabalho. Eu estou já em 3, fui convidada para 3 projetos já. 2 na área de teatro, mas não são na área de espetáculo, são na área de formação. Sim. Não é? E um camarada me vai fazer uma fotonovela e me chamou para fazer o roteiro. Que maravilha! Então, fotonovela? Aí é um grande artista, não é daqui não. Me chamou para fazer o roteiro. Então, essas coisas, eu prefiro entrar nos projetos assim. Eu mesmo fazer o projeto para ficar dançando minha beleza naquela burocracia enorme. Tem que ter burocracia. Não estou criticando tirar a certidão negativa. Não estou criticando a burocracia, porque é dinheiro público, o dinheiro é meu e seu e precisa de uma prestação rigorosa de contas. Mas eu que não estou afim, sabe? Eu já estou, sabe, passei da idade de ficar tirando certidão e de ficar andando e de prestação de conta e não sei quem. E o jurídico, tem que passar no jurídico, aí eu morro, sabe? Quando eu ouço essa frase. Opa, já tem pergunta. Nossa, tem pergunta aqui. Socorro Moraes. Boa tarde, minha querida Clotilde Tavares e Sebas Carvalho. Valeu, Grande Socorro. Aí Socorro diz: Clotilde Tavares é uma mulher fora da curva. Ela também é médica. Sim, ela estava quase falando nisso. Eu disse Socorro no início. Mas a gente vai falar sobre isso também. Que a gente deu um break aqui para falar do primeiro livro de poesia, mas a gente vai voltar. José Ivan da Silva, direto de Acari. Boa tarde. Valeu, Ivan. Uma alegria tê-lo aqui. Abraço para a família toda. Clésia Maria, boa tarde a toda a equipe e a Clotilde. Valeu, Clésia.
Aí, Socorro, Clotilde Tavares e a medicina, vamos voltar? Vamos. O Instituto Ser Melhor lhe aguarda. Vamos, tá aceito o convite. Olha aí, convite de trabalho aceito ao vivo, olha aí. Criatura desempregada da medicina arranjou emprego, acaba de arranjar emprego. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, quem convida é ao vivo e quem aceita também é ao vivo. A Demi aqui, a Demilde Gonzaga da Silva, Demi, duas criaturas maravilhosas, te admiro muito, Clotilde, beijos. Obrigada. Demi, um amor, valeu. Obrigada. Socorro Moraes, gostei da correção, você nunca será velha, olha aí. Socorro, valeu, Socorro. Não, eu vou ser velha, eu vou ficar velha, viu, minha gente? Vocês que estão aqui, que estão assistindo, não pensem que eu vou ficar velha um dia. Isso aí não há como escapar desse destino, né? Quem tem umas frases muito boas sobre a idade é Fernanda Montenegro. Ela tem umas frases ferinas, ela é ótima. E haja comentário. Aí a mesma Demi tá dizendo: estou te assistindo, querido, adoro você. Buiú manda beijão. Valeu, Buiú, grande Ricardo Buiú. E aí, Buiú, tudo bem? Arte educador, ator, Buiú e Demi são maravilhosos. Aí, Socorro Moraes, Brasília, quando Ana Morena estará aqui? Pronto, vamos... Ela está aí, Ana Morena está em Brasília, ela foi ontem, hoje ela já toca, agora não sei aonde, porque Ana Morena é uma artista que percorre o Brasil inteiro com uma agenda de show que eu mal ouso, pelo menos tomar conhecimento, porque é grande. Ela passa Mas dias... aí, Socorro, uma dica de jornalista, é só ir na página dos Camarones e ver a agenda de shows. Aí vai estar o local e a hora em Brasília. Ou então segue ela no Instagram. Isso, procura ela no Instagram. A melhor forma é Socorro Moraes. Clotilde, você já nasceu com espírito livre. Fábio Lima está assistindo, valeu, Fábio, bem-vindo aqui. E Socorro Moraes, adorei, entre aspas, eu acredito no meu livro, para que eu vou pedir para os outros para pagar? A frase fez sucesso aqui. Fernando Vanderlei está assistindo, Fernandinho Vanderlei, o implacável do vinil, que maravilha. Aí Socorro Moraes de novo, foi graças a Clotilde que hoje sou médica. Tem muita gente aí, eu fico assim, Nossa, olha, vamos falar sobre isso depois. Eu não sei, são coisas que eu digo às pessoas, às vezes conversando, na intimidade, ou em público, numa aula, que toca essas pessoas e fazem elas ter esperança de continuar. No caso de Socorro, eu sei porque depois ela me disse que um dia estava chateada, estava, sabe, sem querer continuar. E eu disse algo a ela que realmente acendeu novamente a chama e ela continuou a persistência na formação dela. Que maravilha! Eu fico muito feliz com isso, porque também tive pessoas que disseram essas coisas a mim, né? Sim. Então eu acho que é uma forma, não é, de retribuir. Eu sempre procuro animar os outros, eu sempre procuro pensar positivamente, mas também não sou essa Madre Teresa que alguém possa pensar, não. Eu sou uma pessoa meio barra pesada. O povo disse, os meus alunos diziam, ela é muito arrogante. Eu morria de rir. A Clotilde é muito arrogante. Por quê? Porque eu sou exigente. Eu sou muito exigente. Então eu dou muito, mas eu peço muito em troca. Né? Personalidade forte, as pessoas sempre atritam, né? Vira arrogante. Vira arrogante. Nossa, e tem muito comentário aqui. Pois é, tem muita gente. Aí a mesma Socorro disse, esse pensamento livre da Clotilde me motivou a seguir em frente. Isso. Aí Fernandinho Vanderlei, o implacável do vinil. Que mulher invocada. Meu amigo saudoso Adi trabalhou para ela. AD. Desculpa, AD. Faz muito tempo. Valeu, Fernandinho. Fernandinho tá aqui não, né? Tá só assistindo. A luz bate aqui, não dá para ver tudo exatamente. Constância Lima Duarte, consegui entrar. Constância, nessa floresta rediviva. Nossa, isso. Cone, querida. É uma mulher espetacular. Trabalhou muito tempo aqui com a gente na universidade e depois voltou para o estado dela, Minas Gerais, onde continua na universidade. Constância. É uma mulher do saber, assim, extenso. Ela é maravilhosa. Fico muito feliz de ser amiga dela, porque eu tenho a quem perguntar as coisas. Isso. Valeu, Constância. Beijão. Obrigado. Continua assistindo aqui. E ela continua. Viva Clotilde. Viva Cefas. Elvira Maria, que é bequiana. Boa noite, Elvira. Valeu. Se estiver aqui no Beco, vem assistir. Cláudio Wagner da Silva, da SPVA. Boa noite, SPVA assistindo aqui. Opa.
Thelma Rodrigues, opa, aqui no Bardalos. Thelma tá ali. Eita, Thelma tá ali. desculpa. Thelma A é luz mãe do bate aqui e eu fico doidinho com muita informação. Delícia de bate-papo, valeu. O Wilson Palá, como o Raquel falou. Grande Wilson. Grande Wilson. Saudade, Wilson. Wilson é uma figuraça. Trabalhamos juntos no teatro, em vários espetáculos. Arte educador, ótimo poeta. E nosso último encontro, nós lemos um folheto escrito por ele, um cordel escrito por ele. Contra quem, minha gente? Contra o prefeito. Foi bom demais. O Barão de Caicó. Esse prefeito não tem jeito, não. Vamos lá. Wilson Palá. Muito bom veio ouvir Clotilde Tavares. Hoje declamei o romance Pavão Misterioso para idosos. E agora te vejo ao vivo. Um abraço. Valeu, Palá. Fica aqui em contato com a gente. Se estiver perto, vem pra cá. Manda pergunta. Cláudio Wagner, a conversa está excelente. Valeu, Cláudio. Continua assistindo. Ricardo Buiú, que entrevista maravilhosa. Valeu, Buiú. Constância Lima Duarte, adoro vocês. A gente também te adora, como a gente falou aqui. E Constância diz, meu coração continua norte rio-grandense. Que bacana. E Fernando Vanderlei, estou em casa de ressaca, mas sempre prestigiando esse maravilhoso programa. Ele em casa de ressaca e eu boazinha, careta, tomando Coca-Cola no botiquim. Mas ressaca, obrigado, Raquel, e obrigado. Ressaca a gente cura com mais cerveja, Fernandinho. Vem pra cá. Vai nessa que você se lasca. Não é isso? Isso é conversa, né? Pra boi dormir. Aquele amigo que chama pra... Continua, assim, assunto não falta. Eu ia falar de outros livros, mas aí Socorro Moraes tocou num assunto sobre ser médica. Como é que foi isso, Clotilde? Você tem essa alma de humanas... Bem, eu tenho... Sim, eu tenho alma de humanas e que é coisa mais humana do que a medicina. Nossa, é verdade. Não é, minha gente? A medicina, olha, na minha maneira de entender, o povo pensa que a medicina é uma ciência, não sei o que. Não, a medicina não é uma ciência, é uma prática. Ela é baseada em ciências. Fisiologia, bioquímica, nas ciências. Sim. Mas ela, na verdade, é uma prática que envolve o praticante e o sujeito, que é o doente, o paciente, e o médico, e o conhecimento. Mas ambos precisam estar, digamos assim, em sintonia, em atitude de respeito e aceitação para que aquilo funcione. Aí o que a gente vê hoje é que pelo meio dessa medicina, no meio dessa relação, tem muita máquina, as máquinas são ótimas, sim, mas não pode ser o tempo todo. Então a medicina tem se tornado, tem entrado assim, eu penso, num sistema meio chato GPT, sabe? Sabe o GPT que você pergunta e a máquina responde e você não tem mais tempo de olhar para o humano que não está mais detrás da máquina. A máquina agora é sozinha. Então todas essas questões que, digamos assim, capturam e carregam para longe a humanidade que devia existir na relação médico-paciente, todas essas coisas terminaram por me fazer afastar um pouco da medicina. Muito embora eu tenha feito saúde pública e tenha trabalhado basicamente nas favelas, ali, Mãe Luísa, aquela ladeira, João 23, subi muito aquela ladeira no pingo do meio-dia, com os livros pesados, a bolsa, e consultar os meninos lá em cima. Nossa. Lá era, quando dava 3 horas da tarde, eu descia para ir para o Hospital das Clínicas de aula. Né? Então, não foi fácil, sabe? Trabalhei muito tempo com saúde pública, com epidemiologia, publiquei trabalhos, frequentei congressos, até que um dia eu cansei, sabe? Porque era a política, o pior tipo de política partidária, de direita, metida no meio, a ponto do camarada dizer, não, isso aqui não vai para esse município, não. Essa suplementação alimentar não vai para esse município, não, porque o camarada não votou com a gente. Nossa. E quem ia comer aquilo eram as crianças. Quem precisava. Aí eu digo, rapaz, eu vou sair desse negócio, não fico doido, eu termino assassinando um camarada desse que me disse um negócio desse. Aí eu já tinha minhas outras habilidades, né? Tinha outras habilidades, eu escrevia, eu trabalhava com pesquisa no cordel, eu trabalhava já com teatro. Aí eu me mudei da medicina para a área de humanas,
saí do departamento de saúde coletiva para o departamento de artes, onde por mais de 10 anos eu me aposentei. E desde que me aposentei eu trabalho mais do que no tempo da universidade. Rapaz, trabalho muito. Eu não tenho um minuto de sossego. Trabalho muito, fico cansada. Né? Aí eu digo, tenho que trabalhar. E minha filha diz assim, mãe, para com isso. Vai ver televisão, vai ver as séries, vai ver filme. Você, olha, o que você já fez, já deu. Para daqui a 50 anos o povo ainda está falando em você. Eu digo, não, mas é porque tem como é que se diz, o bicho carpinteiro mandando escrever. Eu tenho inquietação, né? Um bicho comunicador. Tudo que eu olho, tudo que eu aprendo, tudo que eu percebo, eu já fico ansiosa para ensinar alguém, para contar alguém, né? Para dizer como é. É assim, não tem jeito não. Entende? Bacana. Eu estou morando agora, sabe aonde? No século X, na Espanha. Vivo lendo sobre esse período, que foi um período assim belíssimo na história da humanidade. A Espanha foi, nessa época, foi o centro irradiador da cultura para todo. Quando a Europa, quando a França, a Inglaterra estava toda afundada ainda nos pântanos, sabe? Na Espanha, no século X, já se irradiava toda uma cultura. Nossa. Por quê? Porque cristãos, muçulmanos e judeus viviam em paz. Nossa. Viviam em paz e cultivavam as letras e as artes. É uma coisa linda você ler digamos assim, como era a Espanha nessa época. Uma efervescência cultural, né? Então, resultou disso. Então, gente, quando você junta 3 civilizações como essas, essa cultura, a riqueza de cada uma dessas religiões, e todos se aceitam, aí o mundo só pode explodir de coisa linda, de coisa bonita, a ciência. É preciso você ir lá para ver não só as estruturas que essas pessoas deixaram, como ler as obras. E a arquitetura espanhola é toda misturada, né? Uma arquitetura mourisca, né? Exatamente. Barcelona, Andaluzia. Principalmente a Andaluzia, Córdoba, Granada. A própria Alhambra. Córdoba, Granada e Sevilha são essas 3 principais cidades. Toledo também. Sim. Então, eu vivo nessa época agora, então já quero. Tá vendo? Já estou dando aula aqui da Espanha. Continue. Tá vendo como é? Não. Outra pergunta de leigo, é o Cid Campeador? É dessa época, desse período? É dessa época, século X, século XI. Como cinéfilo, depois de ver o filme, acabei pesquisando sobre o Cid Campeador. Ele é vendido, ele foi, digamos assim, assimilado no século XIX pelos intelectuais daquela época como um salvador da Espanha, como um símbolo nacionalista. Sim. Na verdade, ele não era nada disso. Ele era um guerreiro, mercenário. Tanto ele lutava pelos mouros, como ele lutava pelos espanhóis cristãos, dependendo de quem pagasse mais. Ele não tinha esse negócio, não. Era um mercenário. Mas isso não tira o valor dele, nem a inteligência dele, do ponto de vista estratégico. Né? Ele era um grande estrategista militar. E Hollywood colaborou, né? Porque o filme com Charlton Heston e Sophia Loren botou os mouros como vilões. Exatamente. E Charlton Heston como o herói. Ele trabalhou muito para os mouros, ele ganhou muito dinheiro dos mouros. E não é engraçado, e um guerreiro desse morre, sabe onde? Na cama. Morreu de uma doença no intestino, uma coisa lá. Não é curioso, né? Muita história maravilhosa. Tudo isso pode. Quem quiser saber mais coisas, é só acompanhar o podcast, né? Depois a gente vai divulgar mais aqui. Continue. Vamos fazer o link da medicina justamente para a literatura. Depois do livro de poesia e em paralelo com você se desencantar com a medicina e querer ir mais para as artes, como é que vieram o processo dos outros livros? Como é que veio também o processo do teatro? Que é outra curiosidade. O teatro, eu conto essa história, se você botar assim no Google, Clotilde Tavares, 30 anos de teatro, vai aparecer lá um pequeno documentário que foi feito, onde eu conto minha história no teatro, aqui em Natal. Eu sempre gostei de teatro, mas um dia eu me encontrei com Marcos Bulhões, e Bulhões pensava que eu era jornalista. Foi tão engraçado. Eu estava na faculdade de medicina, ia saindo da faculdade, e ele disse, olha, vai ter um teste de teatro. Você não tem vontade de fazer, não? Você é tão expressiva, não tem vontade de fazer um teste para atriz, não? Eu já tinha atuado numa coisa e noutra, mas ele não sabia, né?
Aí eu disse, pode ser, me fiz de doida, né? Como sempre. Pode ser, não sei o quê. Aí ele disse assim, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, eu trabalho aqui. Aí ele olhou assim, estava na faculdade de farmácia, ali embaixo, né? Aí ele disse, aqui, e você, né? Eu digo, eu sou médica. Eu pensei que você era jornalista. Nossa. Aí já ficou assim, você vai ter tempo? Eu digo, vou ter tempo. Aí fui, fiz o teste e fiquei trabalhando com eles. Trabalhei com Bulhões durante mais de 10 anos, fiz não sei quantas peças de teatro e fiz outras coisas e continuo. Aí depois de atriz eu me descobri dramaturga. Vamos falar sobre isso também. Aí comecei a escrever para teatro. Né? Escrevo até hoje. Pá, olha aí, Clotilde. Eita. Gosta de queijo, milanesa? Gosto. Pronto, obrigado, Ricardo. Bardalo sempre gentil. Inclusive, minha gente, o grupo teatral Alegria, Alegria, do meu querido coração Grimário Farias, Sim. né? Ele está completando cerca de 40 anos de existência nas praças e ruas dessa cidade. E, para comemorar, eles estão montando uma peça minha que chama-se Comadre Caetana, a mulher que enganou a morte. Que maravilha, Clotilde. E Grimário tá aqui na lista. Só falta a gente ver a agenda direitinho. O Grimário Farias vai ser entrevistado aqui no Conversa Botiquim. Ai, meu Deus do céu. Mas aí é Grimário, eu nem Grimário, a luz bate aqui, eu não consigo com ver. essa luz. Olha, a gente... E Gorete... Não, deixa, tranquilo. deixa, pelo amor de E Deus. Gorete falando hoje, Cefas tem que entrevistar Eu vi, Grimário. Ó, Não, mas o óculos seria pior, que o óculos no refletiria a luz. teatro, no teatro é assim. No teatro a gente bota o aprendiz de ator em cima do palco, né? Aí diz assim, entra no palco, aí ele entra e diz, ai meu Deus, essa luz nos meus olhos. Eu digo, não faça isso. Quando a luz estiver no seu olho e você estiver cego, é porque você está aparecendo, está iluminado, todo mundo está lhe vendo. Não tire a luz da minha frente, não faça isso. Estou ceguinha, mas estou feliz, estou na Tá luz. ceguinha também? Porque é só quando os outros estão lhe vendo, é quando você não está vendo Você não ninguém. tá vendo ninguém, isso. Vamos continuar sobre teatro. Aí, como é que foi isso? Alegria, Alegria, outras peças. Eu lembro de um Esperando Godot. Esperando Godot foi uma montagem que foi histórico, que foi Marcos maravilhoso. fez. Marcos estava dando um curso na universidade e ele fez uma montagem de Esperando Godot, uma montagem bem diferente. Você né? foi Estragon, se não me engano. Aí eu fiz, ele montou, tinha uma parte que ele fazia, a parte de Estragon e Vladimir, que eram os dois personagens principais do Beckett, né? E ele montou com as rubricas originais do Beckett, eu fazendo Estragon e Múcia Teixeira fazendo Grande Vladimir. Múcia, Eu e Múcia. E os outros personagens, que era o Bozo e o Luke, ele fazia utilizando os 20 e tantos alunos dele para fazer dois personagens. Era Nossa, muito louco que loucura. e era muito interessante essa montagem. Muito. Né? Foi apresentado. Marcou época, né, Clotilde? Foi apresentado no Teatro do Departamento de Artes. Eu acho que foi 2004, 2005, por aí. Foi mais ou menos nesse período. Início dos anos 2000. Foi muito legal fazer Estragon. Muito bom. E aí eu morto de medo, porque esse personagem, ele costuma matar as atrizes, né? Matou Cacilda Becker, matou não sei mais quem. Toda atriz que faz esse personagem tem um troço no palco e morre. Aí, e eu, toda vez que eu entrava em cena, eu dizia, hoje não. Sobreviveu, né? A Estragon. Aí fui sobrevivendo. Acho que ele não achou que não valia a pena me carregar. Clotilde, você prefere ser atriz ou dramaturga? Ou médica? Não, Ou médica. Bem, eu nem sei. Tá aí uma pergunta que ninguém nunca me fez, né? Aí. Placou uma, viu, que ninguém nunca me fez. Olha aí. Eu gosto das três coisas, né? Como atriz, hoje em dia, as montagens teatrais exigem muito do ator, principalmente a parte física. E eu não dou mais conta de determinados desafios físicos. Né? Eu não dou mais conta. Por exemplo, estou doida para ir para o show dos Titãs que vai ter na Arena da Arena, Tu acha que eu tenho condição? Eu não tenho condição de ficar em pé, não sei quantas horas, andar ali dentro, procurando onde eu não tenho condição. Então tem desafios físicos que eu
não tenho mais condição de encarar. Então, ser atriz, principalmente do jeito que o teatro exige hoje, eu realmente não tenho. Aí eu já estou, sabe, esquecendo. Eu prefiro atuar assim, fazer essas atuações aqui, né? Só que não deixa de ser uma atuação, né? Que eu estou desempenhando aqui o papel da entrevistada, né? Digamos assim. Porque o teatro hoje, então, é muito físico, eu percebo isso também, como espectador, como leigo. Porque antigamente tinha aquela coisa, o texto de George Bernard Shaw, o texto de Ibsen, de Shakespeare. Hoje tem mais isso não, por quê, minha gente? Porque a sociedade toda é uma sociedade multimídia, o nome está dizendo, né? São várias... Hoje você não se senta mais no palco para ver, por isso que é um prodígio uma peça, como eu vi domingo, porque eu já vi várias vezes a peça de Jaci. A Jaci é maravilhosa. Entende? Que é uma peça com poucos recursos multimídia, apesar de ter uma projeção, uma coisa, mas é uma peça que é estruturada em torno da história e do trabalho dos atores, porque hoje em dia o povo vai para o teatro e quer ver espetáculo, quer ver gente cantando, tocando, virando de cabeça para baixo, muito figurino, muita troca, porque eu não sei se de onde é que vem, nunca parei para pensar sobre isso, para falar. Eu só gosto de falar sobre as coisas quando eu tenho uma opinião assim, bem formada, e eu realmente não tenho uma opinião bem formada sobre isso. Mas deve ser por isso, por causa dessa sociedade nossa que é toda espetacular. Olha, hoje em dia, ninguém pede mais um amor. Ah, quer casar comigo? Não. Hoje em dia tem toda uma... mas tem casal aqui no Bar Dallas encenação que vai casar. Olha, eu queria muito... Eu já me casei 4 vezes. Ainda que quero me casar, não é? Quero me casar. Mas se o camarada vier com aquela encenação toda, ele ganha um não, assim na frente de todo mundo, só para matá-lo de vergonha. Porque eu acho ridículo aquela palhaçada. O povo interrompe as coisas. Tinha um pessoal amigo meu encenando uma peça de teatro. No meio da encenação, o sujeito pula no palco, no meio dos atores, e faz um pedido de casamento. A criatura que está na plateia. Eu digo, se fosse uma peça minha, eu tinha pegado ele pela orelha, tinha tirado do palco. Que absurdo! Né? Mas o povo achou lindo. E às vezes a mulher aceita para não fazer uma desfeita, mas depois ela pensa com calma. A mulher não é doida, né, para cair numa conversa dessa. Tipo aquela final de campeonato, aí o cara para o estádio para pedir casamento. Onde já se viu? Então todo mundo está acostumado hoje com essa espetacularização de qualquer coisa. Hoje em dia inventaram até um negócio chamado, como é o nome? Chá revelação. Ah, meu Deus do céu, isso é horrível. Hoje a criança nasce e o povo faz aniversário de mês. Gente, pelo amor de Deus. E chá revelação é performático, né? Avião com fumaça. Não é? É uma loucura. E haja comentário aqui. Constância, Fernando, que está de ressaca, Fernandinho. Socorro Moraes voltou aqui a falar. Socorro gosta de mim. Demais. Medicina é arte também, tá? Corroborando aquilo que você falou. Arte e prática. Aí, Socorro, mas a medicina, infelizmente, foi invadida pela polarização política. A extrema-direita ocupou as entidades, virou patrimônio de alguns. Vimos isso agora nessa eleição para o Creberne. Lívio Oliveira está assistindo, o grande Lívio Oliveira. Lívio, procurador, poeta, escritor. Valeu, Lívio. Já achasse, Lívio, está se procurando há muito tempo. Ainda bem que achou. Ricardo Buiú, Papai Pirou nas ondas do rádio. Pois é, foi uma peça que fizemos em 91. Eu, Bulhões, eu namorei com 12 anos de idade. Ela tinha 12 anos, era uma menina. Fez esse espetáculo. Que maravilha. Aí o mesmo Ricardo Buiú, panfletei. Eu acho que ele está falando que também panfletou, igual você. Cláudio Wagner, da SPVA. Para Clotilde Tavares, o meu bravo, bravíssimo. Valeu, Cláudio. Continua assistindo. Cláudio. Socorro Moraes. Descobri onde será, em Brasília. Hoje às 19 horas no Culto Rock Bar. Pronto, na Morena. Isso, na 408 Norte. Irei. Olha aí, vamos divulgar o show. Camarones, vamos divulgar, né? Camarones, orquestra guitarrística em Brasília. Ana Morena, que é uma das melhores baixistas,
musicista de Rio Grande do Norte, filha de Clotilde Tavares. E seus parceiros, E né? seus parceiros. Seus parceiros, Anderson Foca, Anderson Capilé e Ives Fernandes. Anderson Foca está na lista do programa aqui, um dos maiores produtores culturais. Anderson Foca é maravilhoso. Há uma pergunta aqui de livro que eu vou fazer, mas Constância Lima Duarte. Sempre é bom ver e ouvir Clotilde. E ouvir sua risada também, Cefas. Valeu, Constância. Que maravilha. E com Clotilde aqui sempre tem motivos de rir e sorrir, que as histórias são maravilhosas. Acho que vou rir muito mais hoje aqui. O programa deve acabar entre 11h30 e meia-noite. Até meia-noite a gente... Aí é direto assim, é? Não, é o lado humorista agora de... Tô brincando, claro. Mas deixa eu fazer a pergunta de Lívio. Cefas, você escolheu uma entrevistada muito especial. Clotilde, como você vê a nossa dramaturgia potiguar ao longo do tempo? Há como sintetizar isso? Não. Pronto. Olha, gente, essas perguntas não são boas para a gente responder assim. Perguntas como essa, apesar de serem perguntas que precisam ser respondidas. Uma vez eu vi, faz pouco tempo, no jornal local, uma pessoa dizendo que não existia dramaturgia potiguar. Como assim? Porque ele se lembrava, chegou, parou em Racine. Que é isso, meu irmão? Parou em Racine. Como assim? Parou em Racine, que história é essa? Essa pessoa não vai ao teatro, entendeu? Não vai. Não conhece o que está sendo produzido. Então, para evitar esse tipo de opinião, assim, de improviso, que eu não sou uma teórica, digamos assim, da história da dramaturgia, né, eu prefiro, Lívio, não responder. Mas quero dizer o seguinte, que existe dramaturgia potiguar, ela vem de um pouco antes, ela teve grandes nomes aqui. Eu conheci Sandoval Vanderlei, foi meu amigo, eu andava de braço dado com ele no centro da cidade, ia tomar cafezinho com ele no Café São Luís. Que maravilha. Né? Era uma beleza, dê-me o braço. Aí eu botava a mão, aí ele saía e dizia, gosto muito de andar com uma mulher bonita. E eu, estudante pobre, morta de fome, com a roupa velha, as sandálias todas descativadas, ficava tão feliz quando ele dizia isso comigo. Gosto de andar com uma mulher bonita. Aquele senhorzinho, não é, todo paletó, gravatas. 9 horas da manhã, o Sandoval estava de paletó e gravata. Nossa. Não é, dando o braço a esta que vos tecla para levar para tomar cafezinho. Que maravilha. E era elogiando, ele não queria, não me cantava nem nada. Aquilo era um jeito de elogiar uma pessoa, não é? Eu ficava muito feliz, eu guardo recordações assim muito grandes. Ele era muito elegante, de né? Sandoval Vanderlei. Ele não só ele dirigia para teatro, eu vi muito ele dirigindo os atores do grupo dele, e ele escrevia peças. Sim. Eu tenho até uma peça dele, estou esquecida do nome, eu tenho até uma peça dele na minha coleção. Pois bem, e modernamente as pessoas estão escrevendo para teatro, e escrevendo muito. Agora, não se faz mais aquele teatro como antigamente, aquele teatro organizadinho, primeiro ato, segundo ato, não sei o quê. Marcações, né? O personagem anda para um lado. Não se faz mais isso. O teatro hoje é muito diferente disso daí. Ô, Tilda, você falando de teatro, e essa pergunta do Lívio sobre dramaturgia também me instigou a perguntar sobre... Você deve ter visto, evidentemente, atores e atrizes que depois se revelaram. Você deve ter conhecido quando estava começando. Como é que é isso, acompanhar o processo todo? Você deve ter conhecido Titina Medeiros, Quitéria Kelly, no começo. Como é que é ver, assim, esse pessoal? Não, que você... esse povo aí, Titina, ia ser jornalista. E depois foi que virou artista de teatro. Fez bem. Quitéria. Mas são muito talentosas essas meninas, rapaz. São muito talentosas. Muitos foram meus alunos. A Alice, que está fazendo muito sucesso, Alice Carvalho, Alice agora que está Carvalho, fazendo muito sucesso agora com a série Cangaço Novo. Eu me lembro de Alice ainda começando, escrevendo uma série chamada Septo, que ela fez com o celular. Exatamente. E escrevendo. Eu me lembro que nós fizemos Alice é muito talentosa, ela é muito engraçada. Uma vez, Fialho nos convidou, porque ela tinha publicado um livro. Isso, pelas obras escritas. Fialho nos convidou para um evento assim, parecido com esse. Eu e ela numa mesa. Sim. Menino, naquela livraria de Aloysio, que ficava ali perto do Isso, a Nobel. Pronto. Gente, olha, foi 1 hora e pouco, foi stand-up comedy puro, eu e a Alice. Porque ela
ela é muito talentosa, tem muita verve, improvisa, e eu também, né? Menina, a gente ficava, parecia duas metralhadoras. Ela soltava uma, contava uma história, eu emendava com outra, aí ela emendava, e o povo todo assim rindo, e a gente emendada, assim, as duas improvisando. Foi uma experiência muito legal. Ai, Alice, se você estiver vendo isso, se lembre, porque foi uma noite ótima. Que maravilha! E a Alice foi entrevistada aqui ano passado. Então, ela conversou assim, Sérgio, eu gravei uma série, Cangaço Novo, tá aí agora. Eu fui professora, eu fui professora do Departamento de Artes durante 10 anos. Sim. De 1990, mais de 10 anos. 1990 até 2004, eu acho, quando me aposentei. Muita gente passou por mim, gente começando ainda, gente que foi fazer outra coisa, gente que desistiu, gente que não conseguiu, lutou muito, gente que ainda está na batalha e gente que de repente desabrochou. Não só no teatro, mas também na música e nas artes plásticas, porque eu dava umas disciplinas básicas que pegava todo mundo. Sim. Né? Então, é muito legal acompanhar a carreira de uma pessoa. Todo aluno meu que ganha assim uma posição melhor, eu fico muito feliz. É como se fosse eu que estivesse lá. Né? Eu tenho uma aluna que é brilhante, que é médica em São Paulo, a doutora Simone Diniz, foi minha aluna, estagiou comigo no último ano. Fui eu que preparei ela para ela fazer o concurso de residência em São Paulo. Hoje ela é professora titular da USP. É um grande orgulho intelectual na área de medicina. E as meninas que hoje brilham nos IFs da vida, como a professora Keila Fonseca, a professora Rebeca Carosa, foram minhas alunas. Nossa! Né? Foram minhas alunas. Eu fico muito orgulhosa dessas meninas. Que maravilha! Continue, vamos falar de literatura. Você falou do primeiro livro de poesia, a gente ramificou o assunto para medicina e ramificou para dramaturgia e contando as histórias. Só que você, em prosa, é que você se tornou conhecido, você tem livros maravilhosos. Está aqui um livro de crônicas. Esse livro foi publicado em 2017. 2017. E esse 2019, esse 2 anos depois. Esse eu gosto muito. Esse é o meu último livro, é um romance, tem que botar aí, bota que meu bracinho só tem meio metro. Para quem está em casa vendo, esse eu gosto muito. Aí fala do processo de publicando prosa. Aí teve a Botija antes que ganhou. Eu falar nesse. Também esse tem esse. Esse aqui é Orgulho. Tá aparecendo, tá? Olha, esse livro aqui, se você tem filho pequeno, ele vai ler, porque é adotado nas escolas, tanto escolas públicas como escolas particulares em Natal. É uma história de Natal, contada na primeira pessoa. É uma edição da editora Cortez. Né? Todos sabem que a editora Cortez, o inventor dessa editora é um cara daqui do Rio Grande do Norte, é o velho Cortez, né? Então, a editora me encomendou esse livro e eu fiz. As ilustrações são de Vicente Vitoriano e as fotografias que estão dentro... Meu Deus, cadê as fotografias? As fotografias são de Canindé Soares, este maravilhoso. Foram feitas especialmente para esse livro, tantas ilustrações, olha que capa linda. E quem quiser adquirir, Clotilde, como faz? Entra em contato com você. E compra esse aqui. Agora, qual livraria? Esse aqui está em todas as livrarias do Brasil, na internet, na Amazon, etc. Esse aqui. Agora, estes aqui, porque esse não é meu, esse é da editora Cortez. Sim. Existe uma coisa chamada direito autoral e direito patrimonial. A editora Cortez é quem tem o direito patrimonial desse livro, é ela que publica e que ganha dinheiro com o livro, não a pobre escritora. Mas é lindo mesmo, é bonito mesmo. E esses aqui, e mais outros que eu tenho, esses são meus, fui eu que editei com meu dinheiro. Esse aqui eu fiz uma campanha no Catarse, para as pessoas colaborarem, arranjei o dinheiro e mandei publicar. E esse aqui, esse foi feito com os jovens escribas, mas foi com recurso meu. Então, esses aqui você só encontra comigo, infelizmente, porque eu não tenho livraria, e eu não estou afim de botar um livro desse na livraria, custa R$50, para a livraria ficar com 60% do preço, que é isso que eles cobram. Não é fácil a vida do escritor.
Esse livro aqui é vendido por 40 e tantos reais. Eu ganho 10% do preço de capa. Então, cada livro, se esse livro for vendido por 44 reais, eu ganho 4,40. Tá? Não vale a pena. É um ganho... Vida de escritora minúsculo. Difícil. Então, ninguém ganha dinheiro com livro. O escritor, ele ganha notoriedade. Aí, como ele ganha notoriedade, ele é convidado para fazer uma palestra, aí ele aproveita e cobra pela palestra, né? É isso. Aí tem isso. É por aí. Mas então, quem quiser comprar o livro... Cobra por entrevista, não é? Hã? Cobra por entrevista, né? É? É? Quem quiser adquirir é só entrar em contato com o Clotilde. Comigo. Redes sociais, você tem Olha, Facebook. No meu blog, pode entrar pelo Facebook, Sim. mas no meu blog tem umaseoutras.com.br/livraria. Aí você tem lá os principais livros meus que estão à venda, porque tem alguns que já são esgotados. A Botija está esgotada? A Botija não é meu, é da editora 34. A Botija tem na livraria. A Botija ganhou o prêmio Câmara Cascudo, da Funcart. A Botija ganhou o prêmio. Como é que foi esse processo? Não, esse foi o seguinte, aquela velha história. Eu escrevi o livro, Sim. Abri o edital do prêmio Câmara Cascudo, de prosa. Eu coloquei, adivinha, com o pseudônimo qual? Masculino. Masculino. Aí ganhei. Quando abriram o envelope, ficaram todos sem jeito, eu ouvi dizer. Porque pensaram que era um rapaz igual a eles que tinha ganho o prêmio. As meninas é Clotilde, aí ficou todo mundo assim, sabe, sem saber direito o que fazer. Aí o jeito foi me dar o prêmio, né? Porque eu tinha ganho. Muito bom. E o livro, então, pela editora 34. Porque o livro é muito bom. Depois ele saiu pela 34. Não, Sim. ele saiu pela editora S Livros. De Cícero Oliveira, Exatamente. naquela coleção, que tinha até Pablo Capistrano. 2 anos depois ele saiu pela 34, Perfeito. onde está até hoje. Tá. Perfeito. E haja comentário, Clotilde. Heriberto Pedro da Silva está assistindo o Zorro. Olha aí, o Zorro assistindo. Valeu, Zorro. Que esteja tudo bem com você e de saúde bem também. E tem uma pergunta da Socorro Moraes, eu vou fazer depois, mas vou ler os comentários. Lívia Oliveira, o Teatro Sandoval Vanderlei merece ser reaberto. Sobre o Teatro Sandoval Vanderlei, há um projeto de reforma do teatro e ele provavelmente, se esse projeto for para frente, ele será reaberto. Agora não me pergunte detalhe não, porque eu realmente não sei. Porque o teatro, Lívia, o teatro não é só um prédio, né? O teatro é uma atividade social que envolve muitas coisas. E isso aí sempre vai estar vivo, sempre vai acontecer. Mesmo que não tenha os prédios, o teatro está acontecendo. Está aqui Grimário, que não faz teatro em prédio, faz teatro de rua. no meio da rua. Alegria, alegria. Maravilhoso. Tem outras perguntas, mas deixa eu ler a resposta. Desculpa, os comentários primeiro. Sebastião Alves Maia. Essa minha eterna professora e diretora de teatro, Clotilde Tavares. É a paraibana mais potiguar que eu conheço, Cefas. Pergunte a ela se ela gosta mais de Natal ou de João Pessoa. De Natal, e eu não sou de João Pessoa, sou de Campina Grande, me respeite. Você vai de vez em quando para João Pessoa? Não sou campinense, sou campina-grandense e 13ana. Torcedora do 13. 13 que maravilha. Socorro Moraes pontuou, Cangaço Novo está bombando, sim. Aí a Socorro Moraes diz, como dizia Paulo Freire, a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Ser professor é uma dádiva. Olha quem chegou aqui, Raimunda de Brito Batista, diretamente de Balneário Camboriú. Raimunda não foi minha aluna não, Raimunda é minha amiga. Nossa, eu tenho uma história também com Raimunda. Clotilde arrasando como sempre. Obrigado, Raimunda. Abraço para você e pro João Batista. Raimunda é professora estudiosa de cordel, já mandei cordéis potiguares para ela. Raimunda é casada com João Batista, que é ex-padre e foi amigo do meu pai. Ah, é? Que é ex-padre, o padre Zé Luiz. Sim, o padre Zé Luiz era meu amigo. Eles estiveram aqui em Natal, Raimunda e João Batista, faz algum tempo. Que eu dou a você é só por causa do padre Zé Luiz. Então, já é alguma coisa, né? Carteirada de pai, quem nunca? Aí a Raimunda diz... Clotilde traz uma lembrança incrível dos pais, Cleusa e Nilo. Meus pais. Que maravilha, valeu, Raimunda. Beijão pra você e pra João Batista. Daqui a pouco tem mais comentário aqui, Raquel. Deixa eu contar do meu pai. Meu pai, quando já era bem velhinho,
encarquilhado já, variando do juízo, mas ainda andava, né, se fosse alguém com ele. Aí o pessoal em Campina Grande inaugurou uma sala com o nome dele, Sala de Poesia, e botaram o nome dele, jornalista Nilo Tavares. Aí, para serem educados, convidaram, achando que ele nem ia, porque ele já era muito velhinho, Sim. E ele tinha artrose, tinha um juízo já meio... Mas aí ele foi, mamãe disse, leva teu pai, porque ele está querendo ir. Os meninos, eu não estava em Campinas nessa época, não. Algum dos meus irmãos levou ele, né? E ele chegou lá, né? Ele era pequenininho, tudo encarquilhadozinho, parecia já um gnomo. Aí os jovens que estavam inaugurando a sala receberam e não sei o que, tarará, e disse, o senhor quer falar alguma coisa? Aí ele pegou o microfone, aí disse, olha, já que a sala é de poesia, eu quero dizer uma poesia. Aí, pois não. Aí ele meteu para recitar. E quando ia tomar o microfone dele, ele segurava... Você sabe, velho, quando segura um negócio. Rapaz, ele deu uma canseira na juventude. E meu irmão só de mal, dizendo assim, e aí, ele tá com o microfone para dizer, quando ele pega, ele não solta mais, não. E a juventude toda esperando, e ele recitou durante bem 1 hora. Era assim, papai, era. Recitou as Lusíadas, foi? Não, ele recitava sonetos, Nossa. recitava décima, verso de cantador de viola, Que improviso. O diálogo do Segadeiraldo com o Zé Pretinho, ele sabia tudo decorado. Era assim, sabe? Ele tinha uma memória prodigiosa. Que maravilha! E Raquel Lucena, nossa produtora aqui, como se chamava a intervenção que você fez junto a Bulhões do Midway? Você fez uma intervenção... Aquela intervenção chama-se Cegos. Aquele grupo chama-se Desvio Coletivo. Nossa. É um grupo de São Paulo que foi criado por Bulhões. Então é todo mundo coberto de argila, de barro. Parece não, é barro. Aí tem aqueles baldes de argila. Aí você veste uma roupa e tem as pessoas que lambuzam naquele negócio todinho, botam aquela venda para proteger os olhos e sai aquela ruma de gente. E ele já fez aquilo em todas as capitais do mundo que você pode imaginar. Em Taiwan, eles já fizeram aquilo. Quando vieram aqui para Natal, aí eu fui participar. Nossa. Eles participam com os atores locais. Né? Não é aquela tropa... Todo aquele pessoal é de Campinas, é de Natal. Sim. Não é? E só é de São Paulo, quer dizer, que é onde Bulhões vive agora. Só é de São Paulo o núcleo, umas 4 ou 5 pessoas. E foi bem impactante, né? Eu vi os vídeos, eu não consegui ir, que estava em Menina, a gente Parnamirim. parou o trânsito ali, atravessamos do IFRN para o Midway, não é? E o curioso é que a intervenção ela é dada, você anda bem devagar, assim, não é? Todo mundo bem lentamente. A gente passou 10 minutos para atravessar Salgado Filho. Entramos no Midway. E os motoristas, assim, o que está acontecendo? O nome daquilo é Cegos. Bote aí na internet. Cegos, Desvio Coletivo. E tinha uma pergunta de Lívio, eu acabei pulando. Deixa eu fazer a pergunta. De Lívio? Não tinha uma pergunta não? De alguém? Tá. Perfeito. Pensei que não tinha passado nem 20 minutos, 1 hora de programa já, o tempo passa voando. Vamos embora. Tenho mais Eu tenho tempo. 18 perguntas para fazer. Eu não tenho cachorro, não tenho marido, não tenho criança pequena e nem deixei a panela no fogo. E desligou o gás. Eu gosto de falar, sabe? Lá em casa a gente tudo gosta de falar. Braulio, meu irmão, foi fazer um show num teatro que tinha em São Paulo nessa época, chamado Lira Paulistana. O pessoal das antigas se lembra desse teatro. Era um teatro bem alternativo. Aí ele começou a cantar e tocar violão, né? E aquelas músicas dele acompanhando. Mas aí, quando ele terminou, o pessoal pediu bis, ele cantou outra, depois cantou outra e continuou cantando. E foi ficando tarde, o pessoal foi saindo. E ele continuou cantando, até que ficou só um cara. Ai, meu Deus. Aí ele não parou. E o cara lá, aí teve uma hora que o cara parou assim, disse, tá certo, cabeludo. Vamos dar por empatado. Vamos dar por empatado. Era 4 horas da manhã. O cara só ia sair quando ele terminasse. Interrompeu, disse, tá bom, vamos dar por empatado.
Que figura. Eu vou ficar aqui até 4 horas Você da disse manhã. que não tem filho pequeno, mas você tem filhos músicos. Vamos falar sobre como a música faz parte da sua família, assim. De repente, quando você viu seu filho estava numa banda de um lado, sua filha... Como é que foi isso? Mas como é que foi então, Clotilde? Foi assim não. No caso de Rômulo, que a idade dele é bem diferente, ele é bem mais velho do que a Ana Morena, não é? A diferença de idade entre eles é 11 anos. No caso de Rômulo, ele aprendeu a tocar violão. Eu ensinei umas posições, umas coisas, uns acordes, e ele foi tocando, e eu botei ele na escola de música. Sim. Né? E lá na escola de música, então, ele foi aluno de Álvaro, foi aluno de Danilo, foi aluno de Estevão, de professores, né? Ele é formado na escola de música. E depois ele foi professor de música daquela escola de música de Dona Magnólia, que era ali em Petrópolis, no prédio bem bonitinho, Butarabaixo. Lembro. Né? Então, como professor de música, ele teve uma carreira muito grande e dava aula em casa, lá em casa, porque ele solteiro ainda, né? Ele dava aula lá em casa, morava comigo, né? E dava aula de violão. Durante muito tempo foi o sustento dele, foi aulas de violão. A banda surgiu quando ele estava no Cefet, no hoje IFRN, naquele tempo era Etferne, exatamente. Aí ele conheceu lá um pessoal, fizeram uma banda chamada Defezes. Eram garotos, né? Era uma banda chamada Defezes. Aí depois se juntaram e fizeram o Alfândega, que está com a mesma formação até hoje, que é Rômulo, Arthur, Carlos Henrique e Pedrão, Pedro Emílio, do teatro, que é o baterista da banda. Ele também fez parte do Gato Lúdico durante um tempo e de outras bandas. Rômulo é um músico muito talentoso, porque ele estuda, ele lê partitura, ele faz arranjo, ele transporta música, sei lá, ele faz tudo que é para fazer em música, ele sabe fazer. Já a Ana Morena gostava de música e andava atrás das bandas, gostava de metal, e teve uma época da adolescência dela que eu encontrava ela com os amigos no shopping, aí eu olhava assim, aquela tropa, você olhava assim, não sabia quem eram os meninos nem as meninas, porque eram tudo vestido igual, com os cabelão, com aquelas botas, não sei o quê. E até que Rômulo montou uma banda chamada Memória Rom e convidou ela para tocar baixo. Aí deu um baixo a ela, não sei como foi, ensinou ela uns acordes, umas coisas, e ela começou a tocar baixo na banda do irmão. E assim foi que ela entrou no mundo da música. Depois de tocar, ela canta, tem uma voz belíssima, canta muito bem. Aí ela foi fazer parte da banda Oficina. Foi quando ela conheceu o Foca, né? Exatamente. Foi fazer parte da banda Oficina. E essa banda onde ela era só cantora. Aí depois depois de passar por algumas outras experiências em música, foi criado o Camarones, que eles têm até hoje. Até hoje. Ela não é mais casada com o Foca, você sabe, né? Sei. Então, inclusive o Foca tem um bebezinho. Sim. O bebezinho do Foca é a coisa mais fofa do mundo. Eu encontrei Foca e Natália no Bar Seu Pernambuco, dia desses. É lindo. O bebê de Foca é especial. Chama-se Chico. Ele não se chama Francisco, não. Chico. É Chico mesmo. Então estamos aqui falando de Chico, né? E estão aí viajando em turnê. Eles já fizeram vários turnês pela Europa, e nos Estados Unidos já fizeram 2. Sim. Né? Eles já viajaram. Amigo meu na Espanha já assistiu o show deles. Já viu? Em Málaga, se não me A engano. costa oeste dos Estados Unidos todinha, tocando em tudo que é de bar que aparece pela frente. Sabe aqueles bares que a gente vê nos filmes, que só tem 10 caras mal encarados bebendo no balcão, com a moto parada do lado de fora, e eles lá tocando. Tá legal. Então essas coisas são muito importantes, porque elas dão experiência para a banda, sabe? Dão experiência, dão energia, oferecem situações que você jamais teria tocando em Natal para a namorada, para a mãe e para o pai. Muita gente tem medo de sair e ganhar o mundo porque não tem segurança, né? E são essas coisas que conferem
segurança ao artista, ele se expor. Se não der a cara para bater, não é artista. Eu me lembro uma palestra que eu fui fazer em São Paulo, uma das primeiras palestras como escritora, que eu cheguei assim, rapaz, só tinha médico na plateia, porque era um congresso médico. E eu fui falar sobre visão holística na saúde e só tinha médico na plateia. E eu com um casaco emprestado, que eu não tinha nem um casaco de frio, né? Casaco pegando aqui. Quando eu fui vestir, o forro ficou engaixado e eu agoniada. Aí eu digo, rapaz, eu vou chutar o pau da barraca. Eu digo, minha gente, olha, vocês me dêem licença. Vocês sabem que eu sou nordestina. Eu estou morrendo de frio, mas eu vou tirar esse casaco, ajeitar o forro e vestir de novo, porque ele está me incomodando. Aí todo mundo caiu na risada, eu tirei o casaco, ajeitei o forro, vesti de novo. Aí o homem vinha tirar o retrato. Eu disse, peraí, deixa eu me arrumar um pouquinho, para não sair muito feio no retrato. Aí o homem tirou o retrato, fotografia. Naquele tempo não tinha celular, né? Era a câmera mesmo. Então isso me descontraiu o povo. Quando foi na hora, terminei a palestra, fui vender os livros, tinha levado 40 exemplares, vendi em 15 minutos. Nossa! E o povo ficou reclamando porque não tinha livro para todo mundo. Nossa. Como era em São Paulo, eu liguei para a editora, e a editora mandou um homem de moto para entregar os livros e eu vendi. Então, são essas coisas, sabe, que lhe dão experiência. Porque se você ficar aqui mostrando o seu trabalho só para mamãe, papai, titia, namorado e irmão, não rola. Todo mundo vai lhe dizer que você é ótimo, que você é lindo, que você é maravilhoso e você não cresce como artista. Sempre digo, caia na estrada e perigas ver. Perfeito. E vá assistir o show do Camarões com a Ana Morena em Brasília agora, 19 horas, né? Quem está em Brasília. Raquel, nós temos mais perguntas? As últimas? Pronto. Estamos na reta final, estamos com 1 hora, né? Estamos com 1 hora. Opa, vamos lá, haja pergunta. Como é? Hugo Manso, já citado aqui. Grande Hugo Manso. Clotilde, além de paraibano, é natalense. Você já foi citado aqui, Hugo Manso. Já falamos em você, disse que foi você que Hugo Manso pegou, começado, exatamente. Geraldo Carvalho está assistindo, Geraldinho Carvalho lá de Brasília. Sim. Grande músico. Socorro Moraes, e minha pergunta... Eita, desculpa, Socorro, eu vou voltar aqui e fazer pergunta. Não precisa voltar que ela fez de novo, vamos lá. Pergunta de Socorro Moraes. Como você tem enfrentado o processo do envelhecer no que se refere aos preconceitos de idade? O etarismo alcança as artes? Boa pergunta, Socorro. Eu tenho brincado ultimamente, ultimamente eu tenho dito assim, quando eu ficar velha, não sei o que, entende? Mas não é fácil ficar velho, digamos assim. Não é fácil porque a sociedade, por mais que se diga assim, isso e aquilo, não está preparada para o velho, principalmente quando o velho tem, como é o meu caso, dificuldades de locomoção em alguns setores. Por exemplo, esse degrau aqui, eu não subo sem ajuda. Esse degrau dessa altura desse palco. Tem um ali, mas olha onde é que ele está. Está obstruído no canto. Eu, para subir aqui, alguém me deu uma mão, um cavalheiro. Quem foi? Aquele ali. Quem foi? Acho que foi os dois. Acho que foi os dois, eu e para cima. Então o etarismo é o preconceito contra pessoas de uma idade cronológica diferente da sua. Pode ser contra adolescente também, mas na nossa sociedade é mais contra os velhos. Nas artes também é diferente. Também existe socorro. Sabe por quê? Eu estava agora falando que o teatro de hoje, ele exige, digamos assim, um aparato físico que eu, Clotilde, não tenho mais. Estou batendo aqui nesse microfone, estou fazendo zoada, né? Botaram o microfone no lugar que eu... Fazer com essa mão agora. A gente ouve o coração até Então, o teatro hoje tem um aparato tecnológico que uma pessoa que tem uma certa dificuldade de locomoção como eu não tem mais. Outras artes, eu acho, são mais carinhosas, que não são tão físicas, Sim. São mais carinhosas com o velho. Como, por exemplo, escrever. Escrever é mais fácil. Sim. E escrever, a gente sempre está escrevendo melhor. À medida que a idade passa,
Eu acho que fica mais fácil escrever, mas fica mais difícil editar. Fica mais difícil editar. Porque as pessoas duvidam da sua capacidade. Esta semana, viu, querida Socorro, eu fui a um médico. Porque eu vou sempre, eu faço meu check-up, minhas coisas. Eu fui a um médico e eu comecei a dizer as coisas que eu fazia. Ele perguntou como é que está a cabeça, não sei o que. Eu disse, não, está tudo bem. Era um médico que não me conhecia, não sabia quem eu era. Existe, né? Não deveria, né? Aí eu comecei a dizer, não, a cabeça tá boa, eu leio bastante, eu publico, eu escrevo, eu mantenho um blog, eu mantenho o Facebook, eu tenho um podcast, eu tenho um canal no YouTube com mais de 90 vídeos sobre literatura, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ele ficou olhando para mim, ele não acreditou no que eu estava dizendo. Tenho certeza. Ele achou que eu estava variando. Foi. Ele deve ter dito, essa mulher é doida. Entendeu? Ele não acreditou. Por quê? Porque ele olhou para mim. Se eu fosse mais jovem, se eu fosse mais jovem, talvez ele tivesse acreditado. Mas ele não acreditou no que eu estava dizendo. Senti claramente que ele não acreditou. Eu estou com vontade de fazer um cartãozinho de visita para entregar. Porque fica ali o endereço, a pessoa depois vai lá. Aí eu gosto de dizer assim, tecle aí Clotilde Tavares no Google. As 3 primeiras folhas do Google só tem eu, é mesmo. Pode fazer isso. Eita. Por quê? Porque eu publico muito, então me cita, sou muito citada. Isso é uma coisa do mecanismo de busca. Não é coisa minha. Eu publico todo dia, eu estou publicando. Eu marco as coisas. Exatamente, claro. Então, eu alimento o bendito do algoritmo, isso. Alimento muito, ele vive de barriga cheia quando está comigo. Então, a idade, ela traz grandes limitações. Outro dia foi na frente do meu prédio que eu tive que abrir, digamos assim, uma roda. Sabe quando você quer brigar, que você risca a roda assim? Né? Risca a faca. Pois eu tive que abrir uma roda porque eu estava na direção do meu carro, porque eu dirijo. Olha, eu tenho 75 anos de idade. Eu completo 76 em dezembro, né? Aí o meu ex-marido me diz assim pelo telefone, e você ainda dirige? Você não devia mais dirigir, não. Eu digo, e por que eu não devia mais dirigir? O senhor agora está trabalhando no Detran, é? Eu tenho carteira de motorista. Atualizada, tá atualizada, atualizei esse ano, tá aqui dentro da minha bolsa, disse a ele, porque as pessoas acham que, sabe? Por que não dirigiria? Por que eu não posso dirigir? Entendeu? Eu não posso pegar o violão e tocar, por que é que eu não posso dirigir? Uma coisa é mais difícil ou mais fácil do que a outra? Não, mas no violão você não arrisca a vida dos outros. Sim, mas no carro eu não arrisco ninguém, eu dirijo devagarinho no meu canto, não faço maluquice. Entende? Então, existe um olhar de que nós somos incapazes. E eu abri a roda na frente do meu prédio, para mostrar a vocês que eu não estou esquecendo das conversas que eu inicio, eu sei voltar, ir lá na frente e voltar, porque eu ia estacionar o carro e o flanelinha começou a me dar as ordens, dizendo onde era que eu devia botar o carro. E eu perdi a paciência, eu nunca, nessa hora eu perdi a paciência, então atravessei o carro na rua, nem passava carro nem assim, nem assim. Nossa. Eu desci do carro e perguntei, o senhor por acaso trabalha no Detran? Tem carteira? O senhor quer colocar o carro no lugar, já que o senhor acha que eu não sei? Por que o senhor está fazendo isso? Quem dirige o carro, quem estaciona, é quem está atrás do volante e é habilitado para isso. Eu disse, não, mas é porque... Aí ficou assim, desconfiado. Eu digo, está fazendo isso porque eu sou 2 coisas que para ele não serve para nada. Mulher e velha. Pronto. É preconceito. Além de velha, mulher. Machismo, entendeu? E misoginia. Exatamente. É um negócio sério. Então, a idade, ela traz isso. E eu tenho brigado muito e às vezes fico muito chateada, porque muitas vezes eu sinto que aquela oportunidade não está sendo oferecida a mim ou está sendo tirada de mim, porque eu tenho a idade que tenho e não nego, não tenho vergonha da minha idade. Quando eu ficar velha, talvez tenha.
Sensacional. Estamos com 1 hora com o programa. Tem um monte de pergunta aqui, peraí. Vamos lá. Com calma. Adélia Vocês Costa querem está acabar assistindo. Né? Adélia Costa, da SPVA. Adélia Costa, não acredito que estou perdendo essa conversa de botequim. Flávio e Marcelo, vocês não trouxeram a Adélia? Pelo amor de Deus. Depois você assiste no Facebook, fica lá. Adélia Costa, maravilhosa Clotilde. Tá bom de marcarmos aquele café que prometemos pelo Face. Alô, Clotilde, sou sua fã. Olha aí, café sendo marcado aqui, ao vivo no programa. Marquem aí. Já arranjei emprego. Emprego, né? isso. Emprego, agora é um café. Agora é um café. Você paga um café, viu? Jeane Araújo, escritora, Jeane é maravilhosa, professora. mulher linda. Boa noite. Ouvir Clotilde e suas histórias é sempre uma delícia. A gente se diverte e aprende muito. Um beijão para os dois. Outro pra Valeu, você, Jeane. querida. Beijão. Adélia Costa, no dia que eu for lançar, quero essa amiga e esse casaco emprestados. Olha aí, o casaco da sorte já. Casaco da sorte. Socorro Moraes, ouvir Clotilde ficaria a noite inteira. Pode ficar, o programa vai acabar às 11h40, meia-noite. Cristal Saraiva está assistindo. Cristalina, maravilhosa. Cristal, uma das maiores compositoras e cantoras do Rio Grande do Norte. Kidelmir Dantas, pesquisador de cordel. Que Delmi, você. Saudades, hein, cangaceiro velho. Boa noite, Selfas e Clotilde, abraços. Kidelmir tá me devendo um café, uma cerveja quando vier Natal. Entre em contato. Socorro Moraes, Clotilde, você é extemporânea e espetacular, uma mente privilegiada, adoro. Que maravilha. Adélia Costa, Cefas Carvalho, o programa tá show para avaliar. Valeu, Adélia. Raimunda, de Brito Batista, lá de Balneário Camboriú. Odeio preconceito por idade, fico putíssima. Preconceito por idade tem uma coisa engraçada. Eu me lembrei de você mora em Camboriú, aí eu me lembrei do velho da Havan, né? Aí Fernando Gabeira, um dia desse na Globo News, falou-se nessa personagem estranha, né? O velho da Havan. Aí Gabeira, com aquele jeito, ele disse: eu fico muito encabulado de chamar esse senhor de velho da Havan, porque eu tenho 82 anos, ele teoricamente tem idade de ser meu filho. Eu achei muito engraçado. É muito bom. É porque é novo, né? O velho da Havan é Ele novo. tem 59 anos, É a aquela desgraça. idade de Haddad, né? É. Meu Deus. E haja aqui. Kidelmir, muito bem, Clô. Jeane Araújo, Adélia, eu quero me convidar para esse café também. Olha Bora, aí. todo mundo tomar Pronto, café. já tem café aqui, 3. Adélia Costa, simbora. Mônica Adriana Cândido, que prazer ouvir as histórias de Clotilde. Valeu.